Esqueça o que você aprendeu sobre varicocele no ultrassom. Sério? Colega médico, se você leva em consideração apenas o calibre das veias do plexo pampiniforme para dar o diagnóstico de varicocele, você não está fazendo o exame da maneira correta, porque esse diagnóstico vai muito além da medida da veia. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente eu recebi uma dúvida de um aluno da escola de ultrassom. Olha essa pergunta que o Samuel mandou lá na nossa plataforma de ensino. Gostaria de entender melhor como diagnosticar varicocele com o Doppler pulsátil. Eu sei que essa é uma dúvida de muitos colegas, tanto sobre a técnica de exame, como sobre quais os critérios diagnósticos utilizados no diagnóstico de varicocele. Portanto, no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas como diagnosticar adequadamente a varicocele através do ultrassom com Doppler. Para isso, irei utilizar o último guideline de recomendações da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital, que traz informações atualizadas e baseadas em evidências sobre detecção, classificação e estadiamento de varicocele pelo ultrassom. E se você ficar comigo até o final, vou compartilhar um modelo de laudo orientado pelo próprio artigo de como padronizar seu relatório de ultrassom na avaliação da varicocele. Mas antes de eu te dar todo esse conteúdo valioso de maneira simplificada e atualizada, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de qualidade em ultrassonografia. Como eu já deixei bem claro, para responder de maneira embasada cientificamente a dúvida do nosso colega sobre varicocele, vamos recorrer ao guideline da Sociedade Europeia. Fique ligado porque no final do vídeo eu vou liberar um modelo de laudo estruturado do próprio artigo para você nunca mais esquecer esses critérios. Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo pelo menos 5 dicas de como avaliar adequadamente a varicocele na ultrassonografia baseado nesse guideline e, por último, compartilhar contigo um modelo de laudo padronizado disponibilizado no próprio artigo da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital. O guideline deixa muito bem claro: o exame deve ser feito em decúbito dorsal e com o paciente de pé, ou seja, em posição ortostática. Avaliar o paciente apenas deitado é o erro número 1 que subestima o grau da varicocele. O refluxo venoso, devido a uma varicocele, ele é reconhecidamente associado à redução do volume testicular, que pode ser revertida pela correção cirúrgica da varicocele. Nesse sentido, o consenso recomenda uma medida adequada e reprodutível do volume testicular em todo o ultrassom de bolsa escrotal para pesquisa de varicocele. Embora na prática nós utilizemos o valor de 2 milímetros como ponto de corte para o diagnóstico de varicocele, o guideline considera como diâmetro mais específico de 3 milímetros para esse diagnóstico. Uma outra recomendação que é compartilhada sobre esse tópico é que a medida do calibre da maior veia deve ser sempre realizada com o paciente em posição ortostática e com realização de manobras de valsalva. Olha o que diz essa recomendação do próprio guideline. O ultrassom em escala de cinza e Doppler colorido, com análise do Doppler espectral, deve ser realizado bilateralmente com o paciente em decúbito supino e em ortostase, durante a respiração espontânea e durante a manobra de valsalva. Agora olha esse outro trecho aqui do artigo. Demonstrar e avaliar o refluxo em pacientes com suspeita de varicocele é a parte mais importante do estudo de ultrassonografia Doppler. Olha o que ele diz sobre o tempo de refluxo. Refluxo nas veias testiculares com duração superior a 2 segundos com o paciente em ortostase e durante a manobra de valsalva deve ser considerado anormal. Esse é o padrão de maior acurácia. Isso, pessoal, não significa que é obrigatório que o paciente precise estar de pé para esse diagnóstico. Se você faz, por exemplo, o exame no paciente deitado e tem veias calibrosas com refluxo superior a 2 segundos, você já tem sim um diagnóstico de varicocele. Porém, se você não tem todos esses critérios sobre os quais falamos, calibre maior que 3 milímetros, refluxo maior que 2 segundos com o paciente supino, você deve colocá-lo de pé para sensibilizar o teu exame e detectar varicocele em pacientes que tenham esse diagnóstico, mas que por falta de técnica adequada acabam passando despercebidos. Ainda segundo o artigo, o que deve constar no relatório de ultrassom de um paciente com suspeita de varicocele? Vamos ver. Primeiro, volume testicular, ecogenicidade e ecotextura, anormalidades testiculares ou extratesticulares, presença de varizes na ultrassonografia em escala de cinza e Doppler colorido, assim como as relações dessas varizes com o testículo, onde elas se localizam, no canal inguinal, elas estão supratesticulares, ao redor do testículo ou intratesticulares, o diâmetro da maior veia medido com o paciente em ortostase e durante a manobra de valsalva, alterações do fluxo no Doppler colorido e espectral
geral, de acordo com a posição do paciente, antes e durante a manobra de Valsalva, e a avaliação da velocidade máxima de refluxo, que é algo opcional. Agora, como eu prometi, vamos ao modelo de laudo que o próprio artigo compartilha como sendo um formato que pode ser padronizado para esses laudos de varicocele. Mas antes, não esquece de deixar um comentário aqui, colocando sua opinião se você quer mais vídeos nesse formato de técnica de exame para que eu possa saber. Se você quiser acessar a maior plataforma online de educação em ultrassonografia, eu quero te apresentar a Escola de Ultrassom. Tem dezenas de horas de conteúdo nas mais diversas especialidades em ultrassonografia, desde ultrassom transvaginal, fundamentos do Doppler, ginecologia e obstetrícia, olha só que bacana, mama, medicina interna, músculo esquelético, partes moles, pediatria, vascular, enfim, uma gama de conteúdos para você aprender no conforto da sua casa, do seu celular e de onde você estiver. Bom, aqui então, nós temos o artigo, o guideline, de recomendações da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital, e aqui ele traz as recomendações sobre as quais nós falamos nesse vídeo, e um pouco mais abaixo aqui do artigo, ele traz esse exemplo de relatório de ultrassom padronizado para avaliação da varicocele. E aí veja que interessante. Então, essa padronização ela está organizada na forma de uma tabela. Tá? Então, ele divide aqui em lado direito, lado esquerdo. Quais os parâmetros, então? Quais as medidas que ele coloca como sendo necessárias? Medidas do testículo, no seu laudo. Volume testicular, pela fórmula de Lambert, que é essa fórmula que utiliza a constante de 0,71. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Ecogenicidade do testículo, se existe alguma anormalidade na ecogenicidade, e se existe ou não varicocele intratesticular. E aí aqui, interessante, ele divide a avaliação do exame, primeiro com o paciente em posição deitada, supino. Tá? O que você vai avaliar na posição supino do paciente? O diâmetro da maior veia do plexo pampiniforme, a localização dessa maior veia, onde ela está localizada, se ela está no cordão espermático, se ela é peritesticular, se existe ou não refluxo espontâneo ao Doppler colorido, se existe ou não refluxo a manobras de Valsalva, o nível do refluxo onde ele é identificado, então dizer se esse refluxo está no canal inguinal, se ele é supratesticular, se ele é peritesticular, e a velocidade de refluxo, que é opcional. E aí agora a parte do laudo que é direcionada para a avaliação com o paciente de pé, em ortostase, tá? Com informações semelhantes ali à avaliação do paciente em posição supina, que seria o quê? O diâmetro da maior veia, a localização da maior veia, a presença ou não de refluxo espontâneo ao Doppler colorido, a presença ou não de refluxo as manobras de Valsalva, a duração desse refluxo, que é um parâmetro muito importante no diagnóstico de varicocele, o nível do refluxo, se ele é no canal inguinal, se ele é supratesticular, se ele é peritesticular, e a velocidade do refluxo, que também é opcional. E aqui embaixo ele dá um exemplo de uma possível conclusão padronizada, onde você vai dizer se existe ou não atrofia testicular, a varicocele, se ela existe ou não, e obviamente o lado, a classificação do grau da varicocele, aqui ele utiliza a classificação de Sartesky. Tá? Se você tem interesse em saber sobre a classificação da varicocele, deixe um comentário aqui para que eu possa criar um novo vídeo falando sobre a classificação da varicocele segundo a classificação de Sartesky e se existe ou não algum outro achado relevante nesse exame. Dominar esses detalhes é o que diferencia o médico que apenas faz exame daquele colega que entrega um diagnóstico correto e com base em evidências científicas. E se você quer aprofundar esse conhecimento, assim como outros conteúdos em diversas especialidades da ultrassonografia, eu te espero lá na Escola de Ultrassom, a maior plataforma de educação em ultrassonografia por assinatura da América Latina. O link está aqui embaixo na descrição. Até os próximos vídeos.